Definitivamente o livro divisor de águas, e agora eu não acredito mais em nenhum narrador. Gravar um conteúdo sobre Dom Casmurro de Machado de Assis, um livro tão estudado, um livro tão famoso, de cara eu já deixo essa observação: se você chegou nesse vídeo e está estudando esse livro, já tô avisando que aqui são impressões de uma leitora comum. Mas, opa, olha só. Dom Casmurro, ele tem um fenômeno interessante, né? Eu sempre tô fazendo alertas de que meus conteúdos aqui são vidas de leitora, de leitor comum, e são mesmo, tá? Eu não estudo letras, muito menos o meu trauma da escola, que eu fiz as pazes, que é Machado de Assis. Assim, eu sempre tive muita dificuldade de entender ele, e o Dom Casmurro, ele não foi um livro totalmente tranquilo para mim. Mas ele foi um livro interessante, porque ele foi um livro que eu acho que muito do conteúdo acadêmico que eu li sobre ele, né? Porque eu tô no mundo da literatura, no debate, então toda essa parte de pessoas que estudam e que eu acabei lendo, ou por citação de um vídeo, também até de outro livro e tal, acabaram fazendo também muito da produção de conhecimento que eu tive lendo esse livro aqui. Então a forma que eu fui ler já foi uma forma com um conteúdo prévio de pessoas que estudavam, e eu acabava acompanhando esses conteúdos. Ou seja, assim, essa leitura meio que para mim talvez tenha sido uma leitura e as impressões que eu tive talvez tenham sido próximas ou até contaminadas, eu posso dizer assim, pelos conteúdos acadêmicos sobre o Machado de Assis e sobre essa obra. Ler Dom Casmurro pode ser muito divertido se você gosta de um suspense policial, apesar do livro não ser um suspense policial. Mas por que eu tô falando isso? Talvez até para convencer você a dar uma chance ao Machado de Assis nesse livro. Porque ele é um livro que ele me divertiu muito lendo, apesar de eu não fazer uma leitura relaxada, porque eu acho que o conteúdo dele é bem denso mesmo. Então tem muita coisa que eu acho que eu só pegaria numa segunda, terceira ou quarta leitura. Não é à toa que esse livro é lido diversas vezes e toda hora alguém está encontrando coisas nesse livro. Quanto às interpretações, assim, desconfiar do narrador da história, eu achei muito interessante saber que não desconfiavam. Todo mundo tinha basicamente uma interpretação de que a história contada aqui pelo Dom Casmurro era um romance meio que de formação, um romance, a história da vida do Bentinho, desde quando ele era Bentinho até se transformar em Dom Casmurro. Então, uma história de amor que ia se culminar no adultério. O adultério é conhecido de todo mundo aqui, o adultério da Capitu com o Bentinho. Só que o ponto principal da história é que, assim, esse adultério pode ter acontecido ou não pode ter acontecido. Durante muito tempo, lendo o livro aqui, né? Não é a história real, mas, assim, durante muito tempo, ela foi interpretada pelo pessoal aí, sempre homens, né? Do pessoal que estudava literatura, como uma história de traição da Capitu mesmo, que o Bentinho, ou seja, tudo que o Bentinho, que o Dom Casmurro, que já é o Bentinho mais velho, né, tá contando, ou seja, alguém mais velho contando a história da sua infância, até os dias que eu acho que ele já estava mais com uma certa idade aí de 40, 50 anos, mais ou menos isso. E todo mundo acreditou no narrador dessa história. E depois uma mulher inglesa, que foi a Ellen Cadwell, ela vem interpretar, fazendo estudos da sociedade dessa época, e ela assim, na época, né, daqui do Brasil, ela vindo de fora, ela é uma inglesa, e ela faz esse estudo e diz assim: olha, mas tem indícios aqui que esse narrador, ele não é confiável, Bentinho não é confiável. E alguém da elite carioca, um menino assim tão realmente cuidado pela mãe, muito mimadinho, muito poxa, todo mundo caiu na do Bentinho praticamente.
gente conhece a história do Dom Casmurro, né? Ele vai conhecer o Bentinho, ele vive com a mãe, tem algumas pessoas ali na casa também, tem o agregado, José Dias, tem a mãe, tem a prima Justina, tem o tio Cosme. Então o Bentinho vivendo nessa família, as histórias da infância dele, ele conhece uma menina de uma família mais pobre, digamos assim, e eles ficam assim, essa família, ela de certa forma ajuda muito a família do Bentinho por questão de dívida assim econômica. A família ajuda a família da Capitu e eles acabam ficando muito próximos, assim, numa relação próxima, são vizinhos, e o Bentinho acaba ficando muito amigo da Capitu. Eles já começam a ter um relacionamento de infância. O principal ponto agora que eu já falo é que o Bentinho, ele vê a Capitu de um jeito bem idealizado, e a famosa vai ter um momento aí que o Bentinho vai se dar conta na Capitu de um jeito diferente, de um jeito mais aí romantizado, mais carnal. E tem a famosa frase do Olhos de Ressaca, que tem toda, assim, a gente já começa a ver como que o Dom Casmurro contando, né? Ele vê essa menina já com uma dizendo que tem uma personalidade forte. E a gente tem que pensar, lendo esse livro, muito que ela é uma mulher, o que interfere bem na interpretação da gente que está lendo e do próprio Dom Casmurro em relação a uma mulher nessa época aqui do século XIX, com a personalidade tão forte assim, ela sendo meio que dona um pouco do destino dela, ela querendo impor a vontade dela e colocando o jeito que ela pensa. A Capitu é muito inteligente. Então esse amor dos dois, ele vai durando, só que assim, eles não comentam com ninguém, porque o Bentinho, ele tá prometido, meio que prometido para ser padre, porque a mãe fez uma promessa: se o Bentinho vivesse na gestação, ele iria para o seminário. Ela tinha essa dívida com Deus, religião muito presente também aqui no livro Dom Casmurro. E aí o Bentinho fica praticamente, acho que até metade do livro, que eu achei até meio assim, pô gente, cadê o negócio aí que não tá acontecendo? Eu esperando o negócio da traição, né? Bentinho fica, acho que até mais da metade do livro tentando pensar numa forma de não ir para o seminário. E assim, a partir de agora eu vou falar tudo do livro, tá? Porque eu acho que ler Dom Casmurro é ler, eu acho que não estraga sabendo a história, mas você pode parar esse vídeo por aqui. E só pra fechar, assim, quem gosta de suspense policial, talvez eu falo, ler esse livro tentando pegar as escorregadas do narrador da história. Então, quando o Bentinho vai pro seminário, ele vai encontrar o Escobar. Tem todo o indício também que eu peguei lá da parte acadêmica de alguns críticos que acham que o Bentinho é homossexual e não tem condições de que não acaba não se manifestando, né? Não, eu acho assim que ele nem teve a consciência de que ele é homossexual, eu acho. É que tudo aqui é meio assim, né? A gente só sabe o que o Dom Casmurro fala. E agora faz sentido, porque tem toda aquela coisa do Freud, né? De que ele, com a Capitu, se ele desejava o Escobar e ele não conseguia, assim, inconscientemente, né? Ele não tinha essa consciência, mas ele tem todo esse trajeto dele ter essa autoestima baixa, ele ser passivo, faz muito sentido ele começar a ter paranoia de que a Capitu tá tendo um caso com ele. Teve 2 momentos que eu vi assim, uma coisa muito
estranha, assim, que faz sentido essa crítica de que o Bentinho é homossexual. Um é quando ele percebe que a Capitu tá olhando os dois, assim, ele tá se despedindo do Escobar já em casa, a Capitu tá olhando ele, assim, a Capitu tava olhando ele, mas ele já cria assim, pô, o Capitu tava olhando eu com Escobar desde lá quando eu saí do apartamento, da casa, né? E a despedida dele do Escobar é muito... E quando o Escobar vai nadar, que ele fica falando do Escobar como nadador, enfim, então acho que faz sentido. Agora, quanto a traição, a pessoa tem que se posicionar. Eu acho que pensar, mais do que pensar se Capitu traiu ou não Bentinho, lendo Dom Casmurro, eu acho que era talvez interligado, tá? Mas eu acho que mais até do que Capitu traiu ou não, é pensar em quanto que eu confio em um narrador homem da elite, advogado, que fez a vida dele assim num trajeto institucionalizado, assim, conservador, em prol da família. O quanto que esse cara que está contando a história e que está contando que a sua mulher o traiu, o quanto que isso é confiável. Não que eu já tenha que desconfiar dele, o fato dele ser o que ele é. Assim, que era isso que eu ficava pensando, sabe? Assim, eu ficava, olha, eu não quero descobrir se ela traiu, eu quero pensar se eu tô acreditando nesse cara que tá contando a história. Porque, assim, quanto ao filho, é bem claro, assim, no livro, que ele vai se traindo em algumas coisas, né? Quanto ao filho ser a cara do Escobar, o menino imita todo mundo, o jeito do menino ser igual ao Escobar, ele imita, ele tem essa coisa da imitação. Acho que tem uns 2 capítulos só falando disso aqui. Quanto à semelhança, né? Tem algumas partes do livro, eu encontrei uma que... tem pessoas parecidas aqui na história que não são filhas. Então, o filho dele pode ser parecido com o Escobar. Capitu é uma mulher tão assim inteligente, ela é tão assim... mas é mais determinada que o Bentinho, nesse sentido, que ela que toma conta das contas da casa. Tem um capítulo até que mostra que ela, cuidando da economia da casa, faz a família, né, o Bentinho, ter uma economia que outras famílias não conseguiam, porque os homens estavam lá ocupados trabalhando e as mulheres não tinham essa habilidade para fazer essas economias. Então a Capitu, ela tinha até meio que esse papel masculino da época, sabe? E aí, dentro de uma sociedade dessa época, né, essa sociedade brasileira aí, uma mulher que toma as rédeas da vida, as rédeas das coisas, se a gente considerar uma pessoa contando que ela é uma pessoa que não, com a insegurança amorosa, né? Não vou nem colocar se ele é homossexual, porque aí tem a questão da projeção. Mas um cara com uma insegurança amorosa que a gente vê praticamente a primeira metade do livro inteira, como é para ele se impor e buscar sair do seminário. Então, um cara com insegurança na vida, praticamente, foi todo praticamente empurrado pelas pessoas para ser alguém. E aí ele, com certeza, acho que ele vai, na hora de ver alguém com o mínimo de talvez sentindo que essa pessoa é melhor que ele, que é o caso do Escobar, em que Bentinho fala que Escobar é melhor que eu, Escobar é isso, Escobar é aquilo, e Capitu também. Claro que a Capitu vai olhar pro Escobar, né? Então acabou sendo uma coisa muito psicológica o que acontece. Então, no teatro, quando ele chega e vê, assim, eu tava lá fazendo as contas com a Capitu, que ele acha, né, um dos indícios da traição, e muitas pessoas falam, eu achei natural, por conta da proximidade das famílias, né, os melhores amigos se casaram, né,
a melhor amiga da Capitu se casa com o Escobar. E o Bentinho se casa com a Capitu. Então eles ficam muito próximos, eles ficam frequentando a casa um do outro. Agora sim, pode ter traído? Até pode. Por isso que eu fico um pouco assim com essa coisa, traiu, não traiu. Mas toda a questão aqui é o quanto que a gente acredita no Dom Casmurro, na história dele, no ponto de vista dele. Então pensar Dom Casmurro para mim é pensar em ponto de vista. E quantas histórias a gente ouve de pessoas apontando problemas de outras, em que o interessante seria ter uma outra visão da história. A relação dessa história com o Otelo me fez querer ler o Otelo do Shakespeare, porque no Otelo parece que tem uma traição, mas a gente tem no Otelo o ponto de vista dele, junto com o ponto de vista da mulher, que eu esqueci o nome da mulher aqui. Então a gente tem, assim, ele chega a saber, a gente chega como leitor a saber a verdade sobre a traição, que fica também meio que na cabeça do Otelo, e que tem até uma coisa a ver com a inveja, e que é colocado, né, muito implantado por amigos. Aqui eu não senti nada assim de influência nesse sentido pro Dom Casmurro, não. E para terminar, eu quero falar também da edição que eu li. Essa edição eu achei ela primorosa. Eu acabei também investindo nessa edição, que ela não era assim a mais barata das edições de Dom Casmurro, e eu queria ler marcando o livro e tal, e nem marquei porque a edição ela meio que já vem marcada e tem as ilustrações. O Dom Casmurro, ele tem palavras difíceis. Eu acho que essa edição ela me ajudou demais por facilidade de já ir pegar a palavra, não precisa ir pro dicionário. Eu nunca gostei muito de interromper leitura para ler nota de rodapé. Eu até leio as notas de rodapé muito depois que eu termino um capítulo, ou então quando eu já estou mais avançado na página, quando tem que ficar toda hora pulando para nota de rodapé, atrapalha a minha concentração. Acho que é até uma deficiência, talvez, na minha para ler. E eu acho que ter as referências, então quando o Machado de Assis cita algo que é daquela época, a gente tem uma notinha no lado explicando, né? Sem contar que eu achei ela bonitinha, ela é ilustrada. E eu acho que pensar Dom Casmurro sobre a história do Dom Casmurro, sobre essa questão do narrador e sobre a função do narrador, né? Se eu for pensar também na traição da Capitu, pensando em quem é Machado de Assis, quem foi Machado de Assis. Eu li alguns contos do Machado de Assis. Machado de Assis era um crítico, principalmente quando ele vai para o realismo, né? Ele vira um crítico da sociedade da época. Então, se a gente acreditar em tudo que o Bentinho conta, né? O Dom Casmurro conta, faz sentido com a obra do Machado de Assis? Então, é isso. Dom Casmurro, gostei de ler. E é um livro que eu acho que merece releitura. E por isso eu também deixo aqui como dica, para você não se cobrar tanto a entender tudo, a pegar tudo dessa história aqui. É uma história muito estudada. Pessoas passam anos estudando isso aqui. Então, é uma leitura pra gente se distrair e pra gente tentar fazer essa coisa de Sherlock Holmes e descobrir, tentar o mínimo que a gente conseguir. Eu acho que a gente se sente gratificado do que a gente descobre, assim, dessa narrativa do Bentinho.